Fala galera do canal Sombra Urbana, Jean passando aqui só para dar um recadinho no início do vídeo. A gente acabou perdendo aí a nossa introdução desse vídeo, mas quero deixar aí um recadinho para vocês. Assista esse vídeo até o final, não perca nenhum detalhe. E galera, já se inscreve, curta, comenta e compartilha o canal também. Várias marcas, vários países diferentes, várias máquinas muito diferentes também. A gente tem o exemplo dessa daqui, que é um modelo um pouco mais moderno, mas é diferente. A gente tem modelos nesse estilo assim também, galera, que, olha, para quem gosta de coisa antiga, é sensacional. Essa daqui, ó, essa máquina aqui é uma máquina chinesa ou japonesa, se não me falha a memória, é japonesa, e ela veio dentro desse baú aqui, galera. Olha só os detalhes desse baú. Galera, eu não vou dar muito detalhe, só vou dar um giro dentro do museu, porque eu quero que vocês venham aqui conhecer. Aqui, depois na descrição eu vou deixar todas as informações, os contatos ali para agendamento de visitas. Você que é aqui de Concórdia, você que é de fora de Concórdia também, se tiver alguma máquina antiga, alguma coisa que você queira doar para o museu, entre em contato com eles, a tua doação vai ser muito bem-vinda aqui, tá? E principalmente venham conhecer, tá? Aqui, durante o vídeo a gente vai mostrar, eu vou mostrar aqui agora, mas ali depois vai ter toda a história desse lugar aqui. Olá pessoal, meu nome é Valdecir Giotto, sou neto do seu Ângelo Prisco e atualmente estou gestor do Museu Ângelo Prisco. Nós vamos fazer hoje aqui uma apresentação para vocês conhecerem um pouco o museu, a história do seu Ângelo e a história do museu. Então aqui no museu nós criamos um espaço que é o painel da linha do tempo do seu Ângelo, mostrando quando ele veio da Itália em 1879 no navio, ele e a esposa vieram no mesmo navio. Ele nasceu em 1915 na cidade de Uruçanga, foi trabalhar de aprendiz de sapateiro em 1927, casou em 1935 e veio para Concórdia em 1946, montou uma sapataria exatamente onde hoje é o museu. Depois da profissão de sapateiro, ele perdeu essa atividade para a indústria calçadista, ele foi trabalhar de vendedor de terno e rádio, não deu muito certo, foi trabalhar de pedreiro, onde ele fez o seu nome em Concórdia como pedreiro. Nós botamos como em multifunções, porque o seu Ângelo ele foi autodidata na vida dele. Ele foi regente do coral Santa Cecília, sem nunca ter frequentado escola de música, ele se aprendeu sozinho a canção, a escolher as músicas, trabalhou com o grupo La Concórdia, ensaiava aqui na casa dele e foi um dos mentores do primeiro clube de idosos de Concórdia. Ele arrecadava material de construção para as empresas que doavam, para a pessoa física, e nos finais de semana eles foram fazendo a construção do primeiro clube de idosos de Concórdia. Em 1997, quando ele tinha 82 anos, ele ficou viúvo e deu início ao museu dele, ao Museu da Máquina de Costura, que nós levamos o nome dele, Museu Ângelo Prisco. O museu foi aberto oficialmente em 2013. Esse espaço que hoje existe aqui foi construído em 2017, quando ele tinha 102 anos de idade. Nós temos o Rank Brasil certificado como a maior coleção de máquina de costura do Brasil, título que o seu Ângelo conseguiu junto com o museu em 2014. E ele sempre queria chegar a 100 anos, teve 1000 máquinas, ele chegou a 100 anos, teve 1000 máquinas. Nós colocamos aqui nesse painel A História Continua, que alguém tem que dar continuidade nesse processo. No momento nós estamos aqui, mas é importante que alguém depois de nós venha aqui. Para dar continuidade nesse processo, nós instituímos também uma fundação cultural que leva o nome dele, que é a instituição mantenedora do museu. Então a Fundação Cultural Ângelo Prisco, a Eficaz, é a instituição oficialmente constituída com CNPJ e que tem essa função de dar continuidade no processo. Ela é a mantenedora do museu. Cabe aos seus gestores, aos conselheiros, darem continuidade nesse processo. Então galera, essa foi a primeira apresentação aqui da parte externa, contando um pouco da história do seu Ângelo Prisco. E agora a gente vai entrar no museu para conhecer um pouquinho mais aí sobre essa história maravilhosa que vocês não podem perder. Continuem aí no vídeo. Aqui nós temos uma linha do tempo do museu. Então quando o seu Ângelo tinha 90 anos, ele tinha 100 máquinas de costura. Depois ele tinha 91 anos,
tinha 112 máquinas de costura, o objetivo dele era chegar a 140 máquinas. Aqui ele tinha os mesmos 91 anos, foram em época diferente, ele já tinha chegado a 150 máquinas. E aqui ele falou uma frase que a gente tem aqui na mente nossa: quero colocar à exposição. Então ele já vinha pensando em fazer um museu, colocar à exposição as máquinas dele. Aqui deu um salto, ele já tinha 95 anos, já estava com 520 máquinas de costura. E mais uma vez ele falou: não vendo a coleção por preço nenhum, quero fazer um museu para abrigar todas elas. Aqui o museu se organizou para isso, as pessoas trabalharam aqui em conjunto, os familiares. E quando ele fez 98 anos, foi inaugurado oficialmente o museu com 874 máquinas de costura. Aqui nós temos o certificado do Ranking Brasil, quando ele completou 99 anos em 2014, como a maior coleção de máquina de costura do Brasil. E aqui nós temos um painel de algumas fotos que dão a evolução dessa linha do tempo do museu junto com o seu Ângelo Esplício. Aqui nós temos um painel da linha do tempo da máquina de costura agora. Então lá em 1790, dentro do processo da Revolução Industrial, também surgiu a máquina de costura. Antes disso, as roupas eram costuradas com linha e agulha pelos alfaiates, e ela foi um processo de evolução, de registrar patente, discussão se essa patente era minha ou era do outro, se não tinha imitação, e a própria evolução da velocidade da costura, né, da técnica de costurar, já que ela estava entrando no mercado. Mas foi a partir de 1850 que ela se fortaleceu, as máquinas ficaram melhores, mais rápidas, com menos problemas. E o Isaac Singer fundou a Singer em 1851 e é uma marca que existe até hoje. A marca mais antiga de máquina de costura que está em produção é a Singer, que tem até hoje. Agora nós vamos falar um pouco do acervo do museu. Então, antes de falar do acervo, nós queremos agradecer aos doadores de máquina de costura. Se você tem uma máquina de costura que ela é histórica, que representa alguma coisa familiar, doe para o museu. Hoje o museu é uma referência no Brasil, onde nós recebemos diversas máquinas de costura que vêm com a história dos doadores. Nós vamos apresentar um pouco das máquinas de costura do nosso acervo e mostrando a importância do doador. Então, isso aqui é uma máquina que foi doada por esse senhor de Florianópolis. É uma máquina alemã fabricada em 1860 e que funciona ainda. Aqui nós temos uma outra máquina Singer, doada em 2023 pela Singer, que é uma máquina moderna, já com sistema eletrônico para costurar. Hoje o nosso acervo é composto de 2.110 máquinas de costura, 266 marcas diferentes, fabricadas em 21 países. Então, além de nós termos uma indicação do Guinness, que aqui tem a maior coleção de máquinas de costura do mundo, nós também temos o maior número de marcas de máquina de costura do mundo aqui no nosso acervo. Tem alguns exemplos de modelos, de doações que nós recebemos do Brasil todo, que as máquinas chegam aqui para nós com a história da família, vem a máquina, sempre com carinho a gente recebe e preserva isso para o resto da vida. Então aqui nós temos um painel que vocês podem ter uma ideia do tamanho do nosso acervo, da importância do nosso acervo para a humanidade. O acervo não vai ficar para a família, não vai ficar para a fundação, ela vai ficar aqui para que as pessoas possam vir conhecer toda essa grandiosidade de modelos, de marcas e que representam muito para a história do mundo, né? Galera, vocês têm que vir visitar esse local. Aqui basicamente é uma história maravilhosa do seu Ângelo, que assim, ó, ele é, até a minha última visita até eu comentei que ele é o exemplo de que todos os seus sonhos podem se realizar. Ele começou já com uma boa idade, com 82 anos. Começou com 82 anos, viveu até 105 anos e conseguiu, como é que eu posso dizer, ele conseguiu tudo o que ele queria, que era ter o seu local e colecionar máquinas. Então, gente, minha dica, se você tem um sonho, corre atrás e siga o exemplo do seu Ângelo, que ele é um cara que é um exemplo a ser seguido na vida. Então, galera, agora a gente vai entrar aqui na parte que era a oficina do seu Ângelo, onde ele trabalhou boa parte da vida dele, e aqui dentro a gente vai ter uma apresentação muito bacana desse local. Boa tarde, o meu nome é Valtemir Esplício, conhecido como Parente. Eu sou sobrinho neto do seu Ângelo, aí passou parte da família na vida dele, né? Quando foi em 1990, que eu vim para Concórdia, daí eu vinha todas as semanas aqui no terreno dele, limpar o terreno, fazer os servicinhos para ele aqui no terreno, e vinha acompanhar ele fazer os serviços que tinha no lote.
Daí, quando faleceu a esposa dele, ele começou a história das máquinas de costura, com o museu, né? Começou a limpar as máquinas da esposa dele, daí começou. Daí ele vinha aqui para a oficina, ele pegava as máquinas no ferro velho ali do Lorenzetti, e vinha aqui para a oficina e fazia a manutenção dela. Aqui é a mesa original onde é que ele trabalhava, daí ele pegava as caixinhas, essas canequinhas e coisa aqui, as gavetinhas que tinha ali, né? Para apanhar as peças das máquinas, ele desmontava a máquina, lubrificava todas as peças e colocava de volta as peças, montava de novo. E era o hobby dele, ele fazia essas caixinhas que ele mesmo projetou elas, né? Daí é uma madeira que ele até me ensinou como é que eu fazia, era para fazer o buraco, para colocar dentro as dobradiças, né? Que cada máquina tem duas dobradiças que é para encaixar, né? Que ela fica adaptada aqui dentro. A máquina fica encaixada, que nem tem nas partideiras ali, né? Daí ele me ensinava a fazer essas partes, né? Daí foi com o tempo, fiquei uns... E quando ele não fez mais esse trabalho, daí agora eu faço, mas daí foi aí, tem as roupas deles que ele usava quando ele fazia os serviços aqui, tem as fotos, tem a cadeira que ele usava. Quando chegavam as pessoas aqui também no museu, eles não chegavam a dizer bom dia ou boa tarde. Eles chegavam cantando as músicas italianas. E daí ele largava as ferramentas e ficava cantando a música. E é assim que ele levava a vida dele. Ele tratava os passarinhos que tinha ali fora. Antes de vir para dentro da oficina, ele jogava uma quirela, o milho para os passarinhos. E depois ele vinha aqui, ficava até meio-dia. Daí ele escutava o sino da matriz ou o apito da BRF, que é a Sadia, né, antigamente. E daí ele ia para o almoço, voltava à tarde de novo, fazia o mesmo processo, limpava as máquinas que tinha aqui. Se elas não conseguiam afrouxar elas num dia, ele retornava no outro dia, e assim por diante, né? E daí aqui nós temos a mesa original, que faz parte da vida dele, né? Hoje nós não utilizamos mais essa mesa, ficou espaço ali reservado só para ele. E daí aqui temos mais, tem que ele foi sapateiro, daí tem as formas de sapato, tem as máquinas que foi doadas aqui do pessoal de Chapecó, que essas não fazem parte da sapataria que ele tinha, né? Aqui foi doado por pessoas lá de Chapecó, que eram outra sapataria. Daí quando ele parou de ser sapateiro, daí tem o terno, os rádios, que ele continuou vendendo. Aí a parte do construção civil, daí tem todas as ferramentas, coisas que tinha ali foi para demonstração, né? Aqui, como ele fazia parte do musical, da Concórdia, e daí o pessoal do Coral Santa Cecília, daí ele ensinava as músicas, daí ele datilografava aqui, e daí ele se autogravava com esse microfone, e esse radinho aqui ele fazia a gravação das músicas. E daí ele gravava nessas fitas cassete aqui, né? Que daí ele punhava o lado 1 e o lado 2, ele fazia mesmo processo e essas músicas que tinha. E aqui tem todo o equipamento, tem o baú, que ele daí usava aqui, era farinha, arroz, antigamente eles usavam. O baú que ele veio lá de Uruçanga, que ele levou as roupas, a documentação dele. E aqui fez parte das ferramentas que ele usava, as caixinhas, que deixava as pecinhas dentro. É a história aqui. Galera, mais ou menos. Como eu falei pra vocês, a história do Seu Ângelo pra mim é uma história que me encantou. Eu sou apaixonado. Aqui dentro, onde a gente tá agora, tem aquele cheirinho de graxa específico, que eu adoro esse cheiro. Aquele cheirinho de antiguidade, galera. Então, quero deixar aqui depois pra vocês um convite pra vocês virem conhecer. Todas as informações vão estar também na descrição do canal. Então, também quer fazer o teu convite pro pessoal vir conhecer? Se tiverem pessoas de fora da cidade, né, que vêm passear para Concórdia, visitar os parentes, é só agendar um horário e vir aqui visitar a história de tantas as máquinas que tem, tantas famílias que tem aqui. Bom, pessoal, aqui é a máquina com inteligência artificial. Mas essa máquina tivemos uma grande história, né, que faz parte do evento que nós fomos lá em Blumenau,
navio técnico. Daí nós tinha lá, nos 3 dias que nós participamos lá, teve 3 palestras por noite. Nas 2 primeiras noites nós não participamos dessas palestras, só fizemos uma demonstração das máquinas antigas que nós tínhamos lá, que era para comparar as antigas com as atuais de hoje, né? Que é inteligência artificiais, as eletrônicas, as máquinas mais modernas. E daí, nessa última noite que nós tivemos lá, nós participamos das palestras, né? E daí, nós éramos em 3 lá, participando do evento lá. Daí, o motorista que foi lá para ajudar nós também, para levar as máquinas para lá, que faz parte da diretoria da fundação, né? O seu Ângelo Espírito, Fundação Cultural Ângelo Espírito. Daí, ele não queria se inscrever. Daí o seu Osmar cobrou dele, disse, não, tu vai se inscrever. Daí pegamos o celular dele e escrevemos ele. Daí ele disse, bom, tudo bem. Mas daí ele nunca tinha ganhado nada. Daí, nessa última palestra da noite, eles fizeram sorteio lá. E daí, justamente, caiu o sorteio, ele ganhou essa máquina. Daí, ele, bom, vou fazer o que com essa máquina? Daí ele doou essa máquina aqui para o museu. Até nós tivemos, agora há poucos dias, tivemos um evento ali, que ele fez a doação com aquela, como é que é, certificação, que é doada para o museu, né? Mas ele não queria participar, ele ganhou uma coisa que é um... Olha só, galera, ele não queria ir e ganhou a máquina, viu? Ó, às vezes a sorte busca a pessoa certa na hora certa, né? Então, galera, a gente vai mostrar para vocês a última máquina, então, que chegou aqui no museu, e depois a gente vai mostrar as máquinas, a máquina que usava para costurar sacarias antigamente na empresa BRF, Sadia, né? Hoje MBRF. E vocês vão entender num vídeo futuro aí sobre o que nós estamos falando. Bem, aqui nós temos a máquina 2110, que faz parte agora da coleção do museu aqui. Ela foi doada pela dona Bisbolina. Daí, é uma máquina manual, ela tem a mala, ela é fechada com chaves aqui, ó. Ela fica fechadinha dentro. Olha, galera, é a história dessa família. Também. Olha que bacana. Então, galera, também eu vou aproveitar essa deixa. Se você tá aí na tua casa ou tem alguma máquina antiga, alguma coisa que vocês não estejam utilizando, quiserem doar aqui para o museu, vai ter todos os contatos ali na descrição. Chama o pessoal, ajuda, vem aqui conhecer que vocês não vão se arrepender, galera. Então, galera, agora a gente vai mostrar a máquina de costura de sacarias ali que era da antiga Sadia, passou BRF, agora MBRF, e já voltamos aí com vocês. Bem, aqui nós temos a demonstração de uma máquina que veio lá do Ferro Velho do Esgoto, transporte de sucata lá aqui da cidade de Concórdia, né? Nós fomos lá pegar uma quantia de máquinas que ele tinha lá no depósito, e daí chegamos lá e decidimos com essa máquina que tinha um eixo, e é uma máquina de costura sacos. Ela costurava para a empresa Sadia aqui de Concórdia. Essa máquina era instalada dentro do moinho lá, e as pessoas pegavam ela estava em cima de uma esteira, né? O saco passava e a máquina ia costurando, ia numa outra esteira e subia no caminhão para carregar, ou ia para o depósito. Eles costuravam não sei quantas sacas por dia, né? A pessoa costurava um monte, porque todos os sacos eram de gráfia, o saco de papelão era costurado com essa máquina assim. Não sei se tinha mais máquinas, ou é só essa, né? Mas fazia parte da empresa Sadia. Isso nós arrecadamos lá do Giotto, lá do Ferro Velho. É uma máquina bem... vale a pena ver ela aqui, porque não tem lugar nenhum nessas máquinas, com um eixo era adaptado aí para fazer todo esse processo de uma empresa. Basicamente, galera, essa foi uma das máquinas que ajudou a moldar, ajudou a fundar a cidade de Concórdia, Santa Catarina, que é onde a gente tá. Então, galera, mais uma vez, venham conhecer o museu, vocês não vão se arrepender.
muita coisa bacana, o pessoal gente boa. E é isso aí, galera. Logo logo eu vou trazer algumas imagens, algumas coisas aí para vocês lá de dentro do museu. Qualquer coisa, Venham ali. venham Pode visitar. participar.